Existe um versículo bíblico que norteia o nosso propósito do Instituto APDO. Tiago 1:27, que diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Será que a gente tem tantos órfãos e tantas viúvas assim que vale a pena um instituto se preocupar? Talvez não. Mas e se você parar para pensar que os pais hoje não estão exercendo a sua obrigação enquanto pais? E quando você olha muitas vezes e vê que a mãe ela assume um monte de papéis e de um monte de responsabilidades que não deveria ser apenas dela, deveria ser compartilhada com o seu marido. E os maridos estão cada vez mais delegando os seus filhos, como eles sempre fizeram. No entanto, o mundo que a gente está vivendo atualmente é péssimo em matéria de referenciais e valores. Se a gente pensar nisso, você começa a compreender que existem mais órfãos funcionais do que você imagina. A outra coisa são as viúvas. Quantas mulheres você conhece que vivem as suas vidas como se fossem viúvas? Elas são casadas, seus maridos são vivos, no entanto, eles não fazem parte das suas reuniões, elas não participam da vida dos seus filhos, eles não estão junto com nada. São mulheres que são viúvas funcionais. Agora para e pensa. Será que a gente, enquanto igreja, não pode fazer alguma coisa pelos órfãos funcionais e pelas viúvas funcionais? Será que a gente não pode se envolver, se engajar um pouco mais na vida dessa sociedade que nós estamos neste mundo totalmente corrompido? Será que a gente não consegue fazer alguma coisa diferente para que a gente possa transformar o mundo, ainda que um pouco, que nós consigamos salgar no sentido de preservar a humanidade? A gente sabe que o reino dos céus não é aqui. O reino dos céus é no reino dos céus. Mas a gente tem uma função, a função de ser sal. Sal para preservar. Agora, para e pensa. Será que a gente tem feito tudo o que a gente poderia fazer? Imaginemos que, como instituto, nós não conseguimos atingir toda a sociedade. Não tem como. A gente vai ter que definir onde nós vamos atuar. Por isso, nós definimos que vamos atuar com crianças a partir de 11 anos de idade até que elas saiam do seu período escolar. A nossa sociedade, de um modo geral, está na sua grande maioria nas escolas públicas. E nessas escolas públicas é que é necessário que nós estejamos presentes. Outra coisa importante, quando você pensa no Brasil, 210 milhões de brasileiros, será que a gente não consegue, a partir dos 66 milhões de evangélicos, influenciar essa sociedade de um modo mais ativo? Será que as 110 mil igrejas que temos no Brasil não conseguem servir, ainda que somente parte delas, de núcleos de transformações sociais? Outra pergunta, será que você não pode se envolver um pouco mais com a sociedade ao redor da sua igreja? Porque muitas vezes nós atuamos como se fôssemos um clube. Nós atuamos apenas dentro das nossas próprias igrejas. E isso é bom para nosso fortalecimento espiritual, mas nós não fomos chamados para nos fortalecermos espiritualmente tão somente, mas para que nós possamos servir de testemunhas para as pessoas que estão ao nosso redor, certo?